Olá pessoal, eu sou Rafael Ferreira, sou curador da Distópica Galeria de Arte. A Distópica é um espaço de democratização das artes digitais. Está disponível no site www.distopica.com.br e hoje a gente tem o prazer de receber o projeto Arte e Felicidade da artista Liliane Rosa. Bem-vinda, Liliane. Obrigado, Rafael. Então, Lili, queria que você falasse pra gente um pouco aí do projeto Arte e Felicidade, para o pessoal entender de onde que veio, como é que é. Então, é o seguinte, o projeto Arte e Felicidade, ele nasce, de uma necessidade que eu tive, ou de uma vontade que eu tive, assim, de conhecer e, de certa forma, promover, a contação de histórias de artistas do bairro Jardim Felicidade. Eu sou professora de Sociologia, trabalho na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, que fica ali no entroncamento, do Floramar com o Jardim Guanabara, com o Jardim Felicidade, na região norte de Belo Horizonte. Muitos dos alunos que eu atendo ali no ensino médio, eles são alunos que moram, estudantes que moram no Jardim Felicidade. E aí, eu também tenho muito interesse em artes, na cultura e nessa parte das artes dentro da cultura. E em dado momento me deu muito assim, eu veio muito esse interesse de conhecer artistas do Jardim Felicidade e contar a história desses artistas, assim. E por que veio esse interesse, Já faz algum tempo que eu estudo cultura. E aí, dentro dos estudos sobre a cultura, dos estudos sobre a arte na cultura, a gente percebe o seguinte: às vezes existe uma visão sobre a arte que nem sempre, no senso comum, que nem sempre corresponde à realidade de grande parte dos artistas brasileiros, assim. Muitas das vezes a gente verifica que as pessoas, elas identificam como arte, elas identificam como artistas sujeitos que já estão consolidados numa cena artística mainstream, assim, ou então pessoas que já produziram artisticamente há séculos, assim. E aí a gente sabe que, na verdade, existem milhares de pessoas que elas trabalham com as artes. Nem sempre elas são pessoas reconhecidas do grande público, mas são pessoas que fazem da arte seu ganha-pão, são pessoas que investem seu tempo, sua formação, seus desejos numa produção artística, e mais do que isso, assim, pessoas que alteram, transformam a realidade em que vivem a partir dessa produção artística. Então, me deu muito essa vontade de estudar, olha, quem são artistas ali no bairro Jardim Felicidade? Evidente que o projeto ele não alcançou todos os artistas, mas a ideia era conhecer alguns deles e contar a história dessas pessoas, assim, contar a história do lugar de onde elas produzem arte, o que elas querem dizer com a arte que elas produzem. E aí, nesse sentido, a partir de uma metodologia que a gente chama de bola de neve, a gente foi entrevistando um artista, esse artista indicou o nome de outro artista, e aí ao final do processo nós entrevistamos 10 artistas que ou vivem e atuam dentro do bairro Jardim Felicidade, ou atuam dentro do bairro Felicidade, ainda que morem em outros bairros. Achei muito interessante assim, no seu trabalho, Liane, que é algo que a gente vê hoje na arte contemporânea, que a questão do artista como etnógrafo. Então a gente já vê o Mário de Andrade já falava isso, o Hal Foster, a Anne Coquelin, que são teóricos aí do campo da arte, eles mencionando essa questão do artista como o etnógrafo, E assim, tinha alguns pontos assim que até eles abordam, que é essa legitimidade que o artista vai ter como etnógrafo, se ele vai conseguir executar esse trabalho de uma forma assim, bem executada e se ele realmente tem um distanciamento e está vendo ali algo que ele está só explorando aquilo, ou se ele realmente está trazendo algo para aquela comunidade ali, E acho que assim, o diferencial no seu trabalho é justamente esse, porque
Igual, por exemplo, se a gente for pensar assim, trazer pro lado da música, a gente tem aí a época do Chico Science, Nação Zumbi, né, que juntou o maracatu com o rock, e depois o próprio Sepultura fez isso também, né, com o metal, com os ritmos indígenas e tal. E assim, tem toda essa discussão, né, em cima disso, mas fica essa questão, né, você tem propriedade mesmo para isso, e aí essa questão de você ser uma pessoa da regional, né, de você trabalhar no bairro, conhecer, cresceu ali, né, então isso faz toda a diferença para você realmente saber ali o que é realmente relevante ali do trabalho das pessoas, né, o que você vê no seu dia a dia ali, quem que você acha que merece ser lembrado nesse primeiro momento, né, porque é um trabalho que com certeza ele permite novas edições, né, ampliações, né, e conta pra gente aí como é que você pensou, assim, no primeiro ponto, assim, antes de chegar nessa bola de neve, tinha alguns artistas assim, que você já tinha pensado, assim, que eram relevantes para você, como que foi esse processo? Então, assim, começando por essa coisa do etnógrafo, né, eu acho que, de fato, fazer esse projeto parte muito da minha formação nas ciências sociais e desse desejo da etnografia mesmo, assim, eu acho que não foge disso, né? Eu acho que a minha formação nas ciências sociais, ela se encontra com esse interesse de fato em retratar as artes, em retratar artistas do bairro Jardim Felicidade. Eu acho que antes de chegar na bola de neve, assim, eu tinha não exatamente muitos nomes, né? Eu já tinha tem um nome que eu tinha que era o Douglas, né? Que ele criou uma folia de reis, né? Um grupo de folia de reis no Jardim Felicidade. Eu converso muito com ele me indica algumas pessoas. Acaba que a gente não conseguiu, né? Assim, de fato, operacionalizar a entrada do Douglas no projeto por uma série de questões de agenda mesmo, que a gente não conseguiu viabilizar a questão das entrevistas necessárias para que ele tivesse no projeto, mas começa muito com o Douglas, né? O Douglas que foi professor comigo na escola estadual Carlos Drummond de Andrade e com quem eu continuei mantendo algum contato mesmo depois que ele sai, né? Que ele deixa esse trabalho na escola estadual Carlos Drummond até para ir trabalhar em outras escolas. Mesmo assim, a gente continua mantendo contato e eu acho que ele foi meio que meu ponto inicial, assim, no sentido de que ele pudesse, né, me indicar algumas pessoas, ele como artista do bairro, como um jovem que mesmo sendo jovem, né, cria um grupo de folia e cria projetos musicais para esse grupo, que ele pudesse, ele que tem uma vivência maior no bairro, porque ele é morador, né, eu trabalho próximo ao bairro desde ali 2017, desde 2022 eu moro próximo ao bairro, mas eu não sou efetivamente uma pessoa do bairro, né, assim. E aí a minha ideia era buscar dentro do bairro pessoas que pudessem, de fato, me indicar outros artistas. Então começa com o Douglas ele me indica, né, a Camila e o Ramayana da Rabiola, a Camila e o Ramayana da Rabiola vão me indicando outros artistas, e aí eu vou, né, à procura desses, muito nessa perspectiva de conhecer o que cada um produz, né, assim, e conhecer também como que eles se interferem como na realidade ali do Jardim Felicidade, né? Assim, qual que é o papel que eles desempenham a partir da arte que produzem, né? Assim, a partir da inserção que eles têm nessa questão do trabalho com a cultura, como que eles interferem, como eles atuam, como eles produzem transformações ali no bairro Jardim Felicidade. Então, assim, o início do projeto, né, o início da execução do projeto, ela se dá muito a partir desse início de contato com o Douglas e depois com a Camila e com o Ramayana, e aí eu consigo, né, acessar alguns nomes e entrar em contato com esses nomes
para de fato desenvolver o projeto como um todo, né? E nesse sentido a gente conversa, né? Vão compor o livro, né? Assim, o Cleiton da Associação Coletiva da Juventude, a Raio de Sol da Associação Coletiva da Juventude, que é uma instituição importante dentro da história do Jardim Felicidade, o Douglas, que trabalha com as artes urbanas, que é grafiteiro, a Camila e o Ramayan, que trabalham, né, na Rabiola, um Instituto de Cultura, de Arte e Educação, a Luciene, que é crocheteira, né, artesã do crochê, o MC Jefinho, que é alguém que está ali no movimento de nascimento do Jardim Felicidade mesmo, o Ronan, que é artesão, escultor, o Michael Corleone, que trabalha na perspectiva das artes visuais, na perspectiva da arte e educação, da fotografia, a Marcela, que é artista cênica, né, atriz, maquiadora, professora de teatro. Acho que eu falei todo mundo. Acho que são muitos, sim, assim, são 10 ao todo, né? Então, Rádio Sol, você falou? Rádio Sol eu falei. Cleiton. Falei Cleiton. Então, é a partir desse contato inicial com Douglas, com a Camila, com o Ramayan, que a gente vai chegando nessas pessoas, né, assim, e conhecendo um pouco da trajetória de vida delas, um pouco de como a arte se insere na vida delas. E aí é muito interessante a gente entender que a arte tem a ver com o sentido que elas dão para a vida, muitas das vezes, né? Assim, mesmo aqueles que não seguiram a carreira de artista como sendo a sua principal função em termos de trabalho, a gente percebe que mesmo para esses a arte ela está muito associada a um projeto de vida mesmo, a um sentido de vida, e que há uma transformação no entorno a partir daquilo que essas pessoas produzem, né? Assim. Com certeza. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Que a gente tem aquela discussão que a cultura ela vem trazendo a tradição e a arte serve para tensionar essa cultura, né? Mas muitas vezes a própria cultura ela pode ser uma forma de tensionar a realidade de uma pessoa mesmo, né? De oferecer uma outra possibilidade dessa pessoa ter uma forma de vida diferente, né, do que ela está acostumada ali, né? Às vezes ela não teria oportunidade de fazer o que ela gosta, ou estaria num emprego que não ia trazer tanta satisfação para ela, né? E aí, mesmo sendo algo ligado ao artesanato ou uma cultura popular, isso aí pode realmente trazer novas narrativas aí na vida das pessoas, né? Tensionar essas realidades, né? Não, com certeza, assim, acho que tensionar as realidades não só das pessoas que se identificam como artistas, mas do contexto social mesmo, do contexto mais abrangente onde essas pessoas elas se inserem, né? Assim, a gente vai ver que para vários artistas desses que eu citei, a porta de entrada foi um programa que trabalhava com jovens no interior do Jardim Felicidade, assim, e ao entrar nesse programa e ter contato com a produção artística, né, assim, com a vivência artística dentro desse programa, essas pessoas assumiram o desejo da arte como um desejo do trabalho mesmo, assim. Então a gente percebe que muitas das vezes a vida dessas pessoas ela sofre uma influência bem marcante, né, assim, da arte, da inserção da arte na sua trajetória, mas a gente percebe que para além dessas pessoas, né, que eu entrevistei, esse trabalho com a arte ele transforma o território de alguma forma, né, assim, mesmo para pessoas que não vão seguir a arte como perspectiva de trabalho ou como perspectiva de produção e de narrativa de si. Mas a gente verifica que a arte de fato, que a cultura de fato, ela tensiona a realidade, ela forma a realidade, ela nos permite narrar a realidade, ela nos permite questionar também o estado das coisas, né? Assim, o estado social, o estado econômico, ela nos permite tensionar as relações com o poder público, ela nos permite
tensionar a história mesmo, né? Assim, eu acho que é esse um pouco do, como socióloga, assim, acho que é um pouco esse o meu interesse, sabe? Eu acho que a ideia de pesquisar artistas, a ideia de contar suas histórias, de como a arte insere em suas vidas e como eles produzem a partir da arte, tem muito a ver com isso também, né? Assim, eu acho que é possível entender a realidade, acho que é possível entender as múltiplas formas a partir das quais a realidade se organiza, e muitas das vezes como comunidades que são comunidades periféricas, né, assim, no sentido de estarem distante dos centros econômicos e de políticos de poder, como que essas comunidades elas se inventam, elas se reinventam e elas demandam do poder público e elas são atendidas pelo poder público. Como que se dá isso, né? Quais são os jogos envolvidos nisso tudo, né? Assim, a gente entende que as comunidades periféricas elas são muito, muito, muito potentes, assim. Uma potência que a gente precisa falar sempre, porque é uma potência que muitas das vezes vai estar ligada à resistência, né? Assim, vai estar ligada à figura de pessoas que dedicam ali seu tempo, dedicam sua produção, dedicam sua inspiração a transformar as realidades em que vivem naquilo que elas precisam ser transformadas, né? Assim, a gente percebe enraizamento comunitário nas comunidades periféricas, assim, e isso é muito importante de ser visto, reconhecido e notado e falado e estudado sobre. Com certeza. E assim, a gente na Distópica, a gente tem o objetivo de buscar temas, né, que trazem tensionamentos, né? E assim, a ideia de direcionar o olhar para onde às vezes não está sendo direcionado da forma que deveria ser feita é um dos objetivos da galeria. Então, essa ideia de você mostrar, né, para o público em geral o que está sendo produzido ali, né, é um gesto mesmo de resistência. E a resistência é uma coisa que a gente vê na própria história do bairro, né? Assim, na questão da formação, né, de ser um lugar ali onde foi se ocupando, né, e criando as moradias populares, né? Muitas pessoas ali levantaram as casas ali com suas próprias mãos, né? Então, assim, é muito interessante essa história de como você estava falando de resistência, né? E, assim, voltando para o projeto agora, o projeto Arte e Felicidade, ele teve essas três frentes, né, da pesquisa, né, que essa pesquisa virou um livro, né, e uma exposição. Então essa exposição ela já foi, no primeiro momento, uma exposição que rodou as escolas, né, uma exposição de forma física, uma exposição na forma física com a linguagem da fotografia, né, que Eliane criou algumas fotografias com frases sobre arte. Aí queria que você falasse um pouquinho pra gente aí, Lili, como é que foi esse processo. Então, foi o seguinte, Rafa, o livro, né, assim, a ideia do livro é de fato narrar um pouco da história desses artistas que ou atuam no Felicidade ou lá moram, né, assim. Só que a gente sabe que nem sempre o livro ele vai ser acessível para a maioria das pessoas. E também eu tenho um desejo pelo trabalho com a fotografia que é grande, né, assim. Eu acho que eu ainda preciso me aprimorar muito como fotógrafa, mas é uma linguagem que me interessa muito, né, assim, a linguagem da fotografia. E aí, né, a gente produziu o livro, junto com o livro veio essa exposição fotográfica, né, que retrata os artistas que foram entrevistados, e nas produções fotográficas a gente vai ver algumas inscrições sobre arte e essas inscrições sobre arte e a gente vai perceber que elas são diversas, porque cada artista está ali simbolizado por uma expressão, elas vêm da fala desses artistas, porque quando perguntados, né, sobre o que é a arte, cada um deles expressou uma visão sobre a arte, uma visão sobre a cultura, e aí foi feita uma síntese dessa visão para estar na fotografia que marca a presença desses artistas no projeto. E aí eu acho que o interessante dessa perspectiva, né, do arte é aquilo que eu já trouxe,
que a arte ela é múltipla e ela vai ter um significado muito específico para aquele que ela produz, para aquele que dela vive. Então, por exemplo, a expressão da Marcela não necessariamente é a mesma expressão do Michael Corleone, que não necessariamente é a mesma expressão do Ramayana ou da Camila ou do MC Jefinho, porque cada um traz num primeiro momento aquilo que a arte é para si, né? Assim, e essas expressões elas são diferentes porque ela tem a ver com as histórias de vida desses sujeitos, com como a arte entra nessa história de vida e o que eles entendem que seja o potencial da arte mesmo, assim, o que seja a arte na vida, né? A arte na sociedade, a arte na história, assim. E aí só você falou um pouco sobre essa questão da resistência do bairro, né? Assim, é importante frisar que o bairro Jardim Felicidade ele nasce, né, desse movimento da luta popular por moradia, que é muito forte em Belo Horizonte, né? A gente vai ver em diversos espaços, nas diversas regionais da cidade de Belo Horizonte, esse movimento ele acontecendo, né? Assim, o bairro Felicidade ele está nesse contexto da luta organizada por moradia e de pressão política em torno dessa moradia, e ele de fato nasce como essa resistência de muitas famílias que foram em busca do seu espaço de vida, de moradia, de habitação e de construção, para a construção de suas famílias ou para o abrigo de suas famílias. E ele vai, né, ele surge ali no final da década de 80 e ele vai se desenvolvendo com o tempo e está nessa perspectiva de desenvolvimento ainda. É um bairro que ele possui inúmeros desafios, mas ele tem também muitas potencialidades, assim. Com certeza. Achei muito interessante o que você falou, assim, de que é arte para cada um, né? Porque tem até um livro do Frederico Moraes, crítico, curador, que ele fala: arte é o que eu e você pensamos que é arte. É que, assim, são depois das vanguardas artísticas, principalmente, né, tantas linguagens, a arte já foi tantas coisas, né? E com certeza, assim, por mais que a gente tenha uma realidade social ali construída, né, que seja dura ali pra gente lidar no dia a dia, né? Mas assim, o que cada um vai levar dessa realidade é muito particular, né? A gente não tem como massificar todo mundo, né? As pessoas são diferentes, né? E a ideia é justamente não massificar. Muito bom. E sua vivência assim com a fotografia, você me falou que você já participou de cursos no Arena. Como é que foi esse processo? Você ainda tá lá? Como é que tá isso aí? Então, no Arena eu não fiz exatamente fotografia, assim. A fotografia, ela é uma coisa pela qual eu sempre me interessei, porque ela permite retratar o tempo de alguma forma, né? Assim, o tempo é um dos temas que eu gosto muito também. Na verdade, eu tenho uma relação com a fotografia de sentido mesmo. Eu acho que a fotografia, ela permite a gente sentir as pessoas, sentir os momentos, sentir... Eu acho que fotografia é poesia, na verdade, assim. E aí, assim, eu já fiz alguns cursos, né, em escolas de fotografia ou com fotógrafos que já têm uma consolidação, assim, no mercado de trabalho, mas eu nunca, de fato, trabalhei como fotógrafa e eu sinto que eu preciso ainda me aprimorar muito em termos técnicos como fotógrafa, assim. Mas eu acho que a minha insistência vem justo daquilo que eu acredito que a fotografia pode trazer para as pessoas, né? Assim, eu acho que são poucas as pessoas que não se emocionam com a fotografia em alguma medida. E arte é isso, é emoção, né? Você tem um olhar muito apurado aí para passar o que você está querendo passar, né? Isso aí que importa. E é isso, é um desejo meu de aprender mais sobre e de trabalhar mais com fotografia também, porque é pura poesia. Eu acho que é uma das linguagens mais bonitas que eu já vi em termos de arte, assim, que me faz de fato acessar
outros espaços, assim. Então, trabalho com a fotografia nesse projeto do Arte e Felicidade, que eu acho que é uma coisa que a gente não falou até o momento e é fundamental falar, né? Que ele é um projeto aprovado no edital Decentra de 2022 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, né? Da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Eu acho que trazer a fotografia para esse projeto é um pouco essa tentativa de passar essa poesia que eu vejo na vida e que eu acredito que a fotografia muitas das vezes é a melhor forma de retratar. Assim. Sim, sim. E assim, e você, nesse tópico a gente tem esse perfil das artes digitais, né? E assim, você trabalhar com a fotografia digital, assim, você tem alguma coisa que você curte mais trabalhar na digital do que na analógica? Como que foi isso pra você? Assim, conta um pouquinho pra gente aí como é que é a sua relação assim, com fotografia digital. Então, eu acho que a fotografia digital é o modo como eu produzo fotografia desde sempre, né? Assim, apesar de ter ganhado uma máquina analógica de um ex-namorado, né? Na verdade, de amigos, né? Assim, desse ex-namorado, e é um equipamento que eu tenho muito carinho, porque era um equipamento importante para as pessoas que me deram, assim. Eu ainda não tenho uma vivência com a fotografia analógica em termos de produção muito grande. Na verdade, em termos, né, de fruição, sim. Acho que a maioria das fotos que me marcaram muito, algumas delas foram produzidas analogicamente. Mas pensando na minha produção, né, assim, ela se dá quase que na sua totalidade a partir do digital, né? A partir primeiro daquelas câmerazinhas pequenininhas eu não sei como é que é o nome daquilo, mas eu tive uma Nikon Coolpix, que era aquelas câmeras compactas, né, assim, que foi a minha primeira possibilidade de comprar uma câmera. Acho que isso foi nos anos ali de 2008, 2009, foi a minha primeira possibilidade de efetivamente ter uma câmera. Então eu tive essa e ela me permitiu tirar muitas fotos, assim. Depois das câmeras vem aí o celular. Tenho também, né, uma câmera semi-profissional, e tudo que eu produzo de certa forma é a partir desses meios, né, assim, nativa digital. Ou a partir da câmera pequenininha, da câmera semi-profissional e também do celular, né, assim. Então eu acho que o digital, ele potencializa em muito a nossa possibilidade de produção e principalmente a nossa possibilidade de democratização daquilo que a gente efetivamente produz fotograficamente, né? Assim, muitas das vezes acredito que o digital ele torna as coisas mais acessíveis para as pessoas, né? Então, às vezes uma produção que apenas uma pessoa com um equipamento analógico mais caro poderia fazer, o digital ele permite que as pessoas que às vezes não têm esse tipo de recurso produza, né? Assim, a gente vai ver que a gente tem as pessoas depois do digital, elas produzem quase que infinitamente, né? Assim, nem toda essa produção ela vai ser vivenciada de fato como poesia, como arte, mas ela pode ser vivenciada como registro da história, registro do tempo, registro dos momentos, né? Assim, uma coisa que eu acho importante às vezes é de materializar o digital, né? Assim, então eu acho que é interessante construir álbuns e tudo mais, mas não há esse limitador, né? Assim, o digital ele pode ser veiculado de diversas formas e ele conecta as pessoas, né? Assim, pessoas que às vezes não se conectariam se não fosse essa possibilidade da linguagem. Assim. Então, eu acredito, quando você me pergunta da minha relação com o digital, eu entendo como essa relação de democratização mesmo, de acesso e de produção de coisas que são bonitas, né? Assim, a gente vê muita produção digital muito bonita, assim. Então, minha relação tá nesse espectro, assim. Muito bom, Lili. Então vamos lá agora, vamos fazer uma navegação aqui, dar um rolê na Galeria Distópica. Então, através do link distópica.com.br, vocês entram na galeria e tem disponível as exposições. Então aqui é a exposição Arte e Felicidade, aqui é o foyer da galeria,
E a gente tem aqui acessibilidade. Se você clicar nesse bonequinho aqui, ou aqui nesse link, você tem acesso aos áudios descrições, né, do livro. E aqui você tem o aplicativo Velibras, né, que ele faz a tradução em Libras dos textos do site, da exposição. E você pode personalizar esse avatar e tal. E o site também ele é habilitado para leitores de tela. Aqui a gente tem a apresentação, os textos de apresentação do projeto, o estatuto curatorial, a bio da Lili. E aqui a gente tem esses links aqui. Se a gente rolar a página, a gente entra na versão bidimensional e aqui a versão tridimensional. Então aqui a gente tem as imagens. Se a gente abrir as imagens, a gente tem as descrições aí para o leitor de tela, né, dar um zoom nas imagens. Também aqui a gente pode usar o Velibras, né, para acessar os materiais. Enfim, acessar link. A forma de possibilitar acessibilidade. Também estava me chamando a atenção nas fotografias da Liliane que é uma questão de saber captar um momento ali que representa o que ela quer dizer, né? Porque isso aí me lembra um pouco da questão do trabalho do fotojornalista, né? Que o fotojornalista, muitas vezes, a imagem não é aquela imagem super perfeita do momento, mas é uma imagem que capta o momento ali mesmo, né? O fato ali, na hora que ele é mais impactante ali, né? E o valor da imagem está muito ligado a isso, né? Assim, a você conseguir traduzir o que aquele momento passa, né? Então, assim, ele não está falando que eu tô precisando melhorar alguma coisa na técnica. Isso aí todo artista sempre busca melhorar e tal. É uma prática comum mesmo no trabalho, as pessoas querendo sempre desenvolver novas técnicas. Você pegar o trabalho de um pintor no começo, né? O Picasso teve as fases, né? Então, assim, isso é algo de praxe, né, no trabalho dos artistas, mas assim, você conseguir ter um olhar que vai dizer, né, o que você está querendo tentar transmitir ali para as pessoas, né, que é um ponto de partida, né, porque a gente nunca sabe o que as pessoas vão tirar daquilo, né, que a gente está passando, mas eu acho que assim, essa propriedade que você tem de trabalhar no bairro, de morar ali na região, né, e de conversar com as pessoas próximas, assim, isso que te dá essa legitimidade, assim, né? Além de você ser sociólogo, né? E trabalhar com fotografia, assim, essa linguagem assim, de sentir, assim, saber escolher qual que é a melhor imagem, né? O que você quer passar com aquilo, né? E a gente tem que os catálogos, o catálogo e mais o livro, né? A gente tem materialidades diferentes aqui, né? Que são formas diferentes de apresentar o trabalho, né? A gente tem aqui o catálogo, esse catálogo foi impresso, né, em papel couché, e a gente tem aqui o catálogo digital, né, que são outras possibilidades de apresentar as imagens, né, com interatividade. E como você está falando ali, a questão de democratização, né, é justamente isso, né? O digital ele permite com que a nossa tiragem seja infinita, né? Na gráfica a gente tem uma tiragem ali limitada, assim, às vezes pelo o orçamento do projeto que a gente tem, o recurso do projeto, aqui a gente pode divulgar isso para o máximo de pessoas que a gente desejar, né? E fica a questão da preservação do digital também, né? Quando a gente tem um arquivo que a gente tem várias formas de apresentar ele, né? A gente tem um PDF, a gente tem um flipbook, são formas de a gente conservar essas materialidades do digital, né? Então aqui a gente tem aqui o livro também, né? O livro Arte e Felicidade, que ele vai estar disponível também nos centros culturais, né? Sim, no Centro Cultural Jardim Guanabara. No Jardim Guanabara. E a gente vai ter ele aqui no virtual. E aí vocês podem acessar ali à vontade. O que é bem bacana que a gente tem a pesquisa que ele fez sobre regional, né? Sobre o bairro. Todas as histórias que ela está contando aí para vocês poderem aprofundar mais, né, as narrativas das pessoas, as histórias que elas têm para contar de cada uma.
assim, toda a identidade visual também a gente fez em cima do ambiente, né, do bairro Jardim Felicidade. E a gente tava conversando, Eliane, sobre a questão da biquinha, né, do bairro Jardim Felicidade. Chegar aqui no final, que a gente tem aqui a foto da biquinha. Cadê a foto da biquinha? Que é uma coisa que tá muito ligada na história de BH, né? Então, assim, eu achei muito bacana você trazer essa história pra gente. Fala um pouco pra gente dessa história. Então, a bica é isso, né? Assim, ela tá ali na história de fundação do bairro Jardim Felicidade, né? Desde ali, né, da fundação mesmo do bairro, da distribuição dos lotes, e permanece até hoje. Existe todo um projeto, né, assim, ligado ao meio ambiente de preservação dessa bica mesmo. E como você falou, ela tá ligada um pouco a essa história de BH, porque BH é uma cidade construída em meio às águas, né, assim. A gente é recortado por fluxos de água, por córregos, rios, em toda a nossa extensão, né? Assim, e diversas são as histórias de bairros, de comunidades que cresceram muitas das vezes em torno desse lugar de águas, né? Assim, e a biquinha é esse espaço no Jardim Felicidade. A resistência aí da natureza e assim como o bairro é um bairro de resistência à natureza, na resistência aí no Jardim Felicidade, no Poço E diz dessa Fantástico. importância de preservação do meio ambiente mesmo, né, assim, daquilo que a natureza nos oferece, assim, que muitas das vezes a gente está sendo negligente, né, então acho que a bica ela simboliza isso também. Isso é muito importante mesmo. Em BH a gente tem alguns lugares assim que tem nascentes, né, remanescentes, ali na Petrolina a gente tem, né? Dentro do túnel Lagoinha também mina a água, né? Então, Sim. assim, pra nossa regional aqui a gente conhece esses pontos, né? Bem, então vamos passar aqui para a exposição tridimensional, que aí a gente pode visitar tanto por aplicativo, né? A gente pode baixar um aplicativo, que é onde que entra aqui no link. E aí você pode colocar aqueles Google Cardbox, esses óculos, você põe o celular dentro para caminhar, fazer uma imersão, né, em realidade virtual. E a gente pode caminhar aqui também de forma navegando pelo browser, né? Igual a gente está aqui dentro do site da galeria. Então a gente tem uma forma diferente de ver, né? Aqui a gente teve foram 3 exposições, né? 3 edições até agora nas escolas. Foi no caso do Drummond de Andrade, né? 4. No 4. No Carlos Drummond de Andrade, no Bolivar de Freitas, no Rui da Costa Val e no Escola Municipal Jardim Felicidade. As impressas são essas. Mas a ideia é que elas possam circular por outros espaços do bairro, até porque uma das perspectivas do projeto é justo essa de que o bairro reconheça os seus artistas, assim. Então ela vai circular por outros espaços. Ela inicia a princípio nas escolas, mas a ideia é que ao longo de 2025 a exposição ela circule por outros espaços. Com certeza, muito bom. E é isso, né? É chegar perto da educação, chegar na educação, chegar perto das crianças, dos jovens, para eles já começarem a entender ali que aquilo é deles, que eles precisam ocupar, que esses artistas estão falando da casa deles. Então aqui estão passando aqui algumas imagens. É importante frisar que aqui também a gente tem outras imagens que a gente não teve nessas exposições das escolas, né? Que aqui, por ser digital, a gente tem outros materiais que a princípio não estavam listados, né, para compor o acervo, mas a gente conseguiu trazer numa outra sala outras imagens que ele lhe fez também, né, que essa aqui são imagens que a gente tem essas frases, né, tem essa pegada, e aqui não, aqui a gente tem outras imagens também, para dar uma experiência diferente para o interator. Então vamos aqui agora na outra sala. Então aqui são imagens que
que ele fez. Fala um pouquinho pra gente dessas imagens, Lili. Essas imagens, elas ocorreram muito nos processos de imersão no bairro, né? Seja para de fato fotografar o bairro, seja para ir ao encontro de alguns dos artistas que seriam entrevistados. Então essas imagens, elas aconteceram nesses momentos de fato entrada no bairro mesmo, assim. E aí é interessante, né, assim, que é um bairro muito diverso, né? A gente vai ver diversos tipos de acabamento das construções, que de alguma forma tem a ver com o seu processo de desenvolvimento mesmo, assim. Então é um bairro que a gente vai encontrar casas de diversos tipos, assim, de variados tipos, que remetem um pouco a essa história mesmo, assim. Ruas mais estreitas, ruas mais largas. A várzea aqui também, no futebol de várzea, sempre tem que ter, né? Isso. Que é a As praça. praças. Bom, saiu flanando pelo bairro e trazendo o cotidiano do bairro, né, Lili? Um pouco. Muito bom. Bom, gente, é isso. Então a gente deixa aqui o convite para vocês acessarem a exposição Arte e Felicidade no site da Distópica, distópica.com.br. A gente vai ter mais exposições aí. E o projeto Arte e Felicidade, ele continua, né, tanto aqui na Distópica, quanto pelo livro, quanto pelos catálogos e novas ações aí que a gente pretende fazer. Agradecer a Liliane muito aí pela presença, pelo trabalho, parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Eu queria agradecer também a possibilidade, né, de trazer o projeto para dentro da Distópica, que é isso que você falou, né, assim, Rafa. É uma possibilidade de fato democratizar o acesso a tudo que foi produzido, e te agradecer também por toda a participação no projeto. Eu acho que é um projeto que ele aconteceu muito em função da sua participação, né, assim, do seu suporte, e te agradecer por isso também. Eu que agradeço, Li. Para quem não sabe, que a gente trabalha junto também na Associação Impulso, né, que é uma OSC que trabalha aí na defesa dos direitos. Então a gente já tem alguns trabalhos juntos aí. Temos o jogo Rolê na Cultura também, que foi feito, é uma forma de jogo também sobre manifestações de artistas e culturas da cidade de Belo Horizonte. Então, assim, o projeto Arte e Felicidade, ele é um projeto que ele dialoga muito com o Rolê na Cultura também, né? Que é um trabalho que a gente já vem produzindo juntos e tal. E foi um prazer estar aqui. E a gente quer agora que vocês possam aproveitar e conhecer um pouco do que a nossa capital tem de diversidade e cultura, arte. Então a gente aguarda vocês. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Liliane. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima.